Eu já gravei a respeito disso, então eu vou gravar de novo. O terceiro segredo de Fátima, tá? Eu acredito que o terceiro segredo de Fátima não tenha sido revelado ainda, que o terceiro segredo que foi revelado não é o segredo ainda, porque o Papa Bento XVI deu uma entrevista e ele fala algo seguinte, ó. Ele fala com essas palavras: se enganam aqueles que pensam que o segredo de Fátima está no passado, mas sim está no futuro. Então quer dizer que o segredo de Fátima ainda não aconteceu. Se você parar para pensar o seguinte, a igreja do Apocalipse, que fala a igreja das sete colinas, é Hagia Sophia, que fica na antiga Constantinopla, atual Istambul. A Hagia Sophia é uma mesquita atualmente, tá certo? A Hagia Sophia foi a maior basílica do cristianismo, tudo. As portas da Arca de Noé tá lá. As pessoas falam que as portas de Roma lá é da Arca de Noé, não. Aquelas portas que estão em Roma é do Senado romano. As portas da Arca de Noé tá na Hagia Sophia, em Istambul, e lá também tem a marcação no chão, onde diz a tradição que Jesus e os apóstolos descerão. Os árabes preservam isso tudo ainda, mesmo não acreditando que Jesus é Deus, porque para eles Jesus é só um profeta de Alá, mas Maria é a mulher que mais aparece no Alcorão e assim por diante, então eles respeitam dentro da religião deles em si. Aí por que eu penso que o segredo de Fátima não foi ainda revelado? Se você olhar toda a imagem medieval, principalmente portuguesa, do período barroco, rococó, aos pés de Nossa Senhora tem uma lua aos pés dela. E aí todo mundo remete ao Apocalipse e tal. Mas eu remeto ao islamismo. Eu acredito que vai ter um milagre, como aquele padre falou, e esse milagre vai converter todo o islamismo para o cristianismo. Eu acredito que esse é o terceiro segredo de Fátima. E isso vai vir depois da consagração da Rússia. A consagração da Rússia já aconteceu pelo Papa Francisco e os frutos você já está vendo. O Putin está construindo igreja para tudo quanto é lado, está recristianizando a Rússia. Tudo bem que não é ainda a igreja católica, mas a igreja ortodoxa mantém muita coisa da igreja nossa. A única diferença é que os padres casam e lá eles usam pinturas, não imagens como ícones como nós, tá entendendo? É isso que muda em si ali na coisa, mas seria muito fácil de reunir novamente e tal. Reunir as duas igrejas. É que eu estou com sono, tenho que dormir. Reunir as duas igrejas. Eu acredito que o terceiro segredo de Fátima é a conversão do Islã para o cristianismo, tá? Vai ter um milagre no céu, isso é, como que eu posso dizer, imprescindível, que vai fazer com que todos eles se convertam para o cristianismo. E aí vai ser, ao meu ver, o reino de Maria, que vai durar 1000 anos, que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira falava. Entendeu? Eu acredito que esse seja o segredo de Fátima. Outro fato interessante é que o anjo de Portugal, que aparece para os pastorinhos, é São Miguel Arcanjo, porque tem documentos medievais da história de Portugal em que em batalhas tal São Miguel lutou ao lado deles contra os mouros e ele se tornou o anjo protetor de Portugal. E também é anjo protetor do Brasil, porque o Brasil, sendo um país europeu no seu cerne, não, o Brasil é latino-americano. Não, o Brasil nunca foi latino-americano, isso é uma propaganda moderna e vou explicar o porquê. O Brasil é o único país da América Latina que tem fronteira com a Europa. A França faz fronteira com o Brasil na Guiana Francesa e a Guiana é um território ultramarino da França. Então, o Brasil permanece ainda, entre aspas, sendo europeu. Outra questão é que o Brasil foi a única capital da Europa fora da Europa. Então, quando Portugal era o reino mais poderoso da Terra, entre aspas, né, porque nós tínhamos uma dívida gigantesca à Inglaterra, o Brasil era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Império Ultramarino, tá certo? E quando é, se diluiu o Império, separou a independência do Brasil em 1822, São Miguel continua sendo o anjo protetor do Brasil. Então o Brasil tem dois padroeiros, é o único país do mundo que tem dois padroeiros, que é São Pedro de Alcântara e Nossa Senhora da Aparecida, e o anjo protetor do Brasil é São Miguel Arcanjo, tanto que ele aparece na guerra de 1932 em São Paulo, que eles falam Revolução Constitucionalista, aconteceu um milagre, tem uma cidade no interior de São Paulo chamada São Miguel Arcanjo, que antes da guerra acabar aparece o rapaz vestido com a túnica romana e tal. Nossa, procurem o milagre, que eu não vou explicar certo, vou estar explicando errado, mas eu vou explicar o que eu lembro aqui.
E aí a guerra acaba e quando esse general entra na igreja tá tendo uma procissão e ele aponta para a imagem de São Miguel no altar e fala: foi aquele rapaz que falou que coisa. Aí ele vê que é São Miguel e sai com o estandarte e botou na guerra. A Guerra Civil de 32, que eles falam Revolução Constitucionalista. Então, ao meu ver, o segredo de Fátima é a conversão do islamismo para o catolicismo. E vai ter a reunião toda novamente, porque Jesus disse: apacentai as minhas ovelhas, uni as minhas ovelhas. E a única maneira de fazer isso, ao meu ver, é reunindo novamente os ortodoxos e os católicos, e isso vai acabar chamando por magnetismo os protestantes, porque a hora que o povo protestante começar a ver a fé católica é que eu estou com sono, proliferar pelo mundo inteiro, eles vão acabar convertendo e pelo batismo e pelo Espírito Santo eles vão acabar vindo para a Igreja Católica. Mas os protestantes estão condenados? É difícil de explicar, é que assim, ó, muitos serão salvos pela ignorância. Então aquela pessoa que nasceu no mundo protestante, ela só conhece Jesus daquela maneira tudo, Deus é misericordioso e será salvo. Agora completamente diferente, é um católico confirmado, tal, ou um catequista em si, alguém que entende, porque tem muitos católicos que não entendem, então na inocência, ele negar a Cristo e se rebatizar, e ele está pecando contra o Espírito Santo. Se no momento da morte dele, antes de morrer, ele se arrepende, dizer uma palavra e será salvo, aí ele é salvo. Agora, caso contrário, pecar contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão, então a pessoa é condenada ao inferno. Nós, quando nos confessamos nossos pecados, nós estamos automaticamente condenados ao purgatório. É preferível ir para o purgatório do que ir para o inferno, mas eu posso não ir para o purgatório, sim, se você rezar o terço, se você jejuar, se você ir na missa, tal, aí você não vai para o purgatório. Mas se tiver que escolher entre ir para o purgatório e para o inferno, é preferível ir para o purgatório, que você só vai passar um tempinho ali. É claro que houve umas falas polêmicas tal do Papa Francisco um tempo antes de morrer, que ele gosta de pensar que o inferno está vazio, isso gerou uma polêmica gigantesca. Mas as pessoas não entenderam o contexto do que ele quis dizer, é o mesmo que quando o João Paulo II fala a questão da Ferrari lá, que o mundo seria um lugar muito melhor se cada um comprasse a Ferrari para si e não para o próximo. Ele estava falando da luxúria, ele estava falando que se você comprar algo para gerar sofrimento no outro é luxúria, e as pessoas na época entenderam errado. É a mesma coisa do Papa Francisco. No futuro a biografia dele será limpa, tá certo? Ele foi o papa que mais restaurou Roma na história moderna. Você pode ver que Roma tá toda linda, maravilhosa, as obras de arte, os conventos, o hospital, tudo foi o Papa Francisco. Tanto que quando ele saiu agora, os cofres da igreja estavam quase vazios, de tanta caridade que ele fez, de tanta coisa que ele fez. Mas a providência divina sempre provê, tá entendendo? E a aliança com Cristo é eterno. A igreja católica não sucumbirá, nem por finança, nem por nada. Deus provê no último momento. Eu acredito que eu tenha dito tudo que eu tinha para dizer. Uma boa noite a todos. E esse é o último vídeo de hoje, que eu estou cansado, estou com sono. Até amanhã, e eu espero que amanhã o canal bata 4.000 visualizações e tenha mais inscritos. Se você for católico, está gostando do conteúdo, você pode deixar seu comentário embaixo, fazendo sugestão de vídeos, tudo. E eu peço por gentileza que se inscreva, dê like, tá? O like ajuda muito no engajamento do nosso canal. E se puder também compartilhe, indica para família, para parentes, tá bom? Uma boa noite a todos, até o próximo vídeo.